Vim trazer um tema pesadão aqui, né? E que também, assim, é novo. Vou logo dar o nome, que é a suspensão, né, dos processos aí de pejotização, né? Suspensão de outros tipos de contratos civis que a gente anulava aqui, mediante artigo 9 na Justiça do Trabalho. E eu vim fazer essa live aqui antes do feriado. Amanhã feriado não tem live, né? Sexta-feira poderia ter, mas vamos enforcar. Mas continua lá no YouTube, lá todo dia, independente de feriado ou não, as lives estão disponibilizadas às 7 da noite. Então, todo dia vocês têm lá as lives, tá? Que a gente já fez aqui e a gente disponibiliza lá para vocês assistirem com um horário determinado, na agenda de vocês, tudo certinho. E se quiserem se aprofundar, ganhar as habilidades, né, para resolver os problemas jurídicos, como a gente resolve aqui com tranquilidade, conversando com vocês, dando um raciocínio clínico, dando um raciocínio estratégico em relação às atividades, aos bastidores, a como se posicionar, a como raciocinar determinados problemas de bastidores, como captação de cliente. Vou, inclusive, associar o problema aí da suspensão desses processos, que são muito relevantes, muito poderosos. Assim, a gente não pode dizer que é a maioria dos processos trabalhistas, mas está ali dentre uma parcela de, por exemplo, do nosso escritório, vamos pensar, né? Porque assim, cada escritório, né, tem a sua própria carta de cliente e estilo de carta de cliente. A nossa carta de cliente é de contratos informais, né? E dentre esses contratos informais é o preferido. Existem os contratos que a gente tem que anular por pejotização, os contratos que a gente tem que anular por demais contratos realizados que são fraudulentos, né, ao reconhecimento do vínculo, às verbas trabalhistas e tudo mais. E isso está sempre sobre, né, superior ali àquilo que está fictamente determinado, né? E houve a suspensão. A gente teve aluno aqui com receio. Meu Deus, e agora? Né? Vai acabar a justiça do trabalho. Gente, olha o que aconteceu. Esse aluno ele perguntou para o chat GPT, de Psique, sei lá como é que chama outra, inteligência artificial, aí o que ela achava da justiça do trabalho a partir de então, né, dessas situações, que é a suspensão dos processos, a partir da questão da inteligência artificial que vai diminuir postos de trabalho, e falou sobre, e perguntou para ele o que ele achava, né, da advocacia trabalhista. E basicamente, eles foram categóricos em derrubar a gente, o que é uma incrível loucura. Mas ressalta algo que a gente já tinha conversado aqui nos bastidores do escritório, que é o mau uso dessas inteligências artificiais. A inteligência artificial não serve para pensar por vocês. Ela serve para fazer trabalhos, né, direcionados, braçais, que vocês teriam ali, né, de confecção de documentos, confecção de coisas que são técnicas, né? Por exemplo, olha, escreve isso, faz determinado texto, faz determinada publicação, constrói determinada a partir de determinado conteúdo, né? Mas tudo é uma estratégia que vocês têm que fazer, é um conteúdo que vocês têm que validar antes para entregar para ela, né? São várias coisas que vocês têm que fazer, não tem como a inteligência artificial fazer, inclusive pensar em cenários, não tem como ela pensar em cenários, né, para vocês. Se não, meu amigo, o que aconteceria se o chat GPT conseguisse, né, imaginar cenários nesse patamar, né, de o que vai acontecer com o mundo, né, ou com determinada área, com determinado setor, o que vai acontecer. Se ele conseguisse fazer isso, a gente tava todo mundo rico, que a gente pegava um chat GPT e perguntava que ação depositar dinheiro, que ação tirar, e é isso, entendeu? Provavelmente isso ia dar muita merda, né? Porque ele não vai ter análise ali do fator humano. E essa que é a questão, né? A gente falou ontem na live de ontem sobre o uso do ChatGPT e como a gente usa abundantemente hoje, mas para fazer determinadas atividades que a gente também vai fiscalizar dele, né? E diminuir o trabalho, não para que ele determine
soluções, né? Eu penso, a gente substitua, não pode fazer isso. Então isso é bem assustador, não façam isso, tá? Acho que é importante ressaltar antes da gente começar sobre esse tema. Ontem, por exemplo, então tu não acredita nisso? Não, assiste a live de ontem que a gente falou muito sobre isso, como o trabalho é analisado em retrospectiva, como o trabalho pode mudar, mas vai ser migrado para outra forma e tudo mais. Mas falando especificamente agora da pejotização, né, a suspensão desse processo e a possível transferência de competência, né, dessas demandas para a Justiça Civil. Apesar, né, da decisão anterior, ali que falava sobre a possibilidade de outros contratos, que a Justiça do Trabalho devia observar o fato de que existem contratações que não precisam ser feitas, né, pelo vínculo de emprego, que podem ser analisadas por outra ótica, que podem ser construídas por outra ótica, por exemplo, contrato de assessoria, contrato de prestação de serviço. Então, se a gente pode, né, analisar por outra ótica, por outras modalidades de contrato e tudo mais, tudo isso a gente já sabia, pessoal. Né? Então, isso é até uma certa soberba aí que o STF teve nessas manifestações quando estavam ali dando seu voto em relação a essa questão. Só que o que acontece? A gente já sabe disso. Né? A gente já sabe, a gente já valida por diversas vezes na Justiça do Trabalho, não é que todo contrato é anulado. Por diversas vezes o empregado perde. O empregado perde, aquele contrato é validado. É um contrato validado e ele não consegue o reconhecimento do vínculo de emprego. Hoje mesmo eu tive uma decisão que eu considero injusta de um contrato que foi validado que era irregular, mas eu entendo que houve uma falha em algumas provas e a gente conseguiu só a quebra parcial do contrato, né? Mas ele foi considerado um contrato regular e não teve reconhecimento de vínculo integral do período que a gente queria e no montante que a gente queria. Então, né, a Justiça do Trabalho ela não anula tudo e ela tem a capacidade ali de fazer essa análise, né, de outros tipos de contratações e não considerar que há um vício, que há uma fraude. Né? Então existe um pouco de soberba aí em querer, porque o que acontece? Se a gente transfere esses contratos, olha só que loucura, se a gente transfere os contratos para outras áreas, né, para a área civil, bora lá verificar a validade desses contratos no âmbito civil. Sabe o que vai acontecer? Os advogados trabalhistas que vão resolver isso daí. Né? Os advogados civis não vão estar capacitados para identificar, né, de forma pura ali onde está naquele fato, naquele dia a dia, os vícios, né? Porque não é uma coisa formal, é uma análise do dia a dia que denota os vícios. E essa análise do dia a dia, ela não é só da Justiça do Trabalho, tá? Só muda o artigo. Eu conversei isso com meus sócios também. Por quê? Porque a Justiça Civil também tem seu artigo 400 e alguma coisa lá, o artigo, esqueci agora o número do artigo, né? A live é ao vivo, então não dá para pesquisar aqui agora. Mas que fala sobre a veracidade, né? A verdade, superar aquilo que está descrito. É uma leitura contratual e desde sempre foi assim, gente. A gente sempre lê os contratos conforme o objeto que queria ser alcançado e não aquilo que está redacionado. Porque às vezes as pessoas fazem um contrato e ali há uma dúvida e quem que vai direcionar a dúvida? As intenções iniciais. Né? Então, o princípio da realidade ele não é exclusivo do direito do trabalho. Ele também permeia os contratos cíveis, para que se analise quais eram as intenções. Né? Outra coisa, vício de consentimento. Né? O vício de consentimento que anula um contrato, que pode vir a balizar esse contrato, ele está em o quanto a pessoa ali tem conhecimento ou entende sobre aquele contrato ou era sujeito participativo daquele contrato. A gente pode fazer um contrato aí de anos e anos e anos e anos e anos como prestador de serviço e aí a pessoa só presta serviço para aquela única pessoa, enfim. A gente vai identificar ali na matéria fática que na verdade ele não era um prestador de serviço, ele não vendia aquilo, ele não dava valor ao seu serviço, ele não era tudo estabelecido com salário e tudo mais. E isso vai ser, o que vai acontecer? E existem ônus e bônus de uma transferência dessa. Qual é o ônus óbvio para todo mundo que é da área trabalhista? O tempo. Porque até a Justiça Civil julgar um negócio desse vai demorar tempo pra caramba, tá? Então existe um ônus.
qual o bônus que a Justiça do Trabalho eu identifico que a Justiça do Trabalho vai carregar se for transferido para lá? Né? E ele, exceto porque como está hoje, né? Algumas matérias podem ser anuladas lá e em determinado momento reconhecida a nulidade de transfere para a Justiça do Trabalho. Olha a confusão que o STF, né, pode causar com essa transferência. Então, assim, uma coisa é ele falar competência civil, outra coisa é ele estudar os efeitos dessa transferência de competência. Então, eu acredito que a decisão que vai vir aí, vai vir com muitas ponderações. Vai ser uma briga séria, porque a gente está falando de norma constitucional. E se mudar a competência, vai mudar temporariamente. E se mudar para lá, vocês têm que entender o que vai acontecer. Quem vai tomar conta desse processo na área civil e quando transitar para a área trabalhista, o mesmo advogado vai cuidar desse processo. Porque os advogados falam assim, quem estava cuidando era fulano. Se ele perdeu lá na área civil, anulou o contrato e veio para cá para a área trabalhista, manda ele junto. Se eu estou carregando um advogado civilista para ir para a área do trabalho, o que vai acontecer? Esse cara não vai entender nada de valor. Provavelmente o advogado trabalhista que tem domínio, por exemplo, de liquidação, vai botar o valor que ele quiser e vão aceitar, porque é assim que é na área civil. Todas as vezes que eu pego um processo de liquidação da área civil, os advogados basicamente de todos os, ou previdenciário, Justiça Federal, né, tu vai analisar aquilo ali, nem todos conseguem, estão acostumados com essa mensuração e liquidação complexa como a gente que está na área do trabalho, que tem que analisar diversas verbas, diversas convenções, diversas interferências aí na liquidação. E quando a gente analisa isso, a gente analisa com cuidado. Na área civil, eles falam, não, é isso aí mesmo, tá tudo bem, e acabam pagando muito mais. Então, a gente pode até ter ganhos expressivos aí, falando de advocacia, porque eles vão pagar o que a gente colocar lá na liquidação. E aí vai voltar aquelas situações que antigamente existia, hoje já não existe mais, de ações que estão milionárias que não eram milionárias, mas que vai ficar assim porque vai precluir a impugnação, a pessoa vai se preocupar só com a matéria porque ela não tem essa afinidade, né? Essa afinidade com liquidações complexas como os cálculos do trabalho remontam. E aí, se a gente. Porque acontece? O que acontece quando algo é complexo e é transformado em simples? Um cálculo trabalhista complexo é transformado em simples, ele tende a parecer que faz sentido. E aí dá um valor enorme e fala, faz sentido isso que ele está falando. Ou seja, a gente diminui o grau de complexidade, e ao diminuir o grau de complexidade, vamos falar assim, olha, vamos deixar uma média aí bota uma média maior, ou então vamos deixar a última remuneração, aí bota a última remuneração como base. Isso tudo são vícios que majoram a liquidação, né, que simplificam a liquidação, majoram a liquidação equivocadamente e que parece fazer sentido para quem não está bem tecnicamente. Então, transferir para uma área em que um advogado que vai atuar sobre a condenação, né, sobre a parte de condenação depois de anulado, vai ter que analisar um tipo de contrato muito específico, suas complexidades, enfim, diversas interferências, esse cara vai ser levado a rodo. Aí outra coisa, o que realmente na prática hoje a transferência de competência, né, ou a suspensão hoje, imagina você, está aí no seu escritório, o que esses caras fizeram na prática, assim, administrativamente para o escritório de vocês? Chegou um cliente hoje, por exemplo, tá? Vamos dar essa hipótese, e ele é uma pejotização evidente, tá? Eu não vou protocolar no seu trabalho, tu tá louco. Tu vai pegar esse cliente e vai protocolar no seu trabalho. Só que qual a diferença? A diferença é que esse processo vai ficar suspenso, então ele acabou de ser transformado em um processo de longo prazo. O que antes poderia ser um processo de médio e curto prazo, hoje vai ser transformado em processo de longo prazo. A gente tem processos, gente, vencido em fase basicamente quase executório, porque estava ali em TST, mas já estava agravo, recurso de revista, que vai ficar suspenso, né? E está reconhecido. Se isso for transferido para a Justiça Civil, o processo vai encaminhar para lá, mas a gente vai vencer do mesmo jeito. As provas já estão colhidas. Não vai colher tudo de novo. Não vai viciar o processo. Vai mudar, pode mudar a competência total, vai ser colhida de novo a prova lá, né? Falei besteira aqui um pouquinho. Mas a grande questão é que transferido para lá, a gente vai fazer de novo, vai vencer de novo. Né? Só que isso vira um processo de longo prazo. E o que significa quando tem um processo de longo prazo? Ele tem que ter um valor maior. Financeiramente, ele tem que ter um valor maior. Porque se ele é um processo de longo prazo, ele não pode ter o mesmo valor de um processo de curto prazo. Porque os gastos são maiores, porque o investimento de tempo é maior, porque o investimento vai ser maior. Né? Então, por conta disso,
quando a gente tem essas suspensões, a gente tem que pensar nesses processos agora com a ótica de longo prazo. Ou seja, eu não posso contar com esse dois pontos principais. Ele tem que ter um ticket maior de retorno pelo teu trabalho, porque vai demorar mais tempo. E o segundo ponto, eu não posso contar com esse processo para pagar minhas contas diárias. Eu não posso fazer isso. Então, essa que é a grande questão que faz as pessoas ficarem bugadas. Falam, meu Deus, deu errado, né? Vai dar errado, a advocacia acabou. Por quê? Porque aquele processo que era de médio e longo prazo foi transferido para o longo. Então, essa não pode ser a minha única carta. Mas como eu estava falando para vocês, na prática, gente, tem gente que não está nem aí para isso. Por quê? Porque 100% da carta de clientes dele não é de pejotização. Porque 100% da carta... Por exemplo, tem escritório aqui em Belém que só trabalha com bancário. Tá cagando para pejotização. E tá cagando para suspensão, né? Então, se a gente está falando de uma carta de cliente que a sua maioria esmagadora não é dessa seara, e tem muito, assim, a gente está falando de uma quantidade de clientes, né? Essa é uma parcela relevante de clientes? É. Mas é a parcela principal? Não. Se tu pensar nas outras parcelas trabalhistas de clientes, né, que devolvem valores relevantes, tu não ia conseguir atender todo mundo, não, cara. Tu não ia conseguir atender tanta gente que tu tem para atender, tanto processo que tu tem para fazer, né? Fora essa matéria. E aí o que acontece? Os nossos alunos, quando eles estão com processos grandes, isso também é um vício que todo mundo tem, a gente tem. Quando a gente tem um processo grande, a gente fica, meu Deus, vai sair aquele processo, vai chegar aquele processo, vai vir, né? E quando vier, a gente vai ficar bem, vai ficar estável. Aí quando tu faz isso, tu fica focado naquele processo ali e esquece de quê? De captar novos clientes, de ficar fazendo suas publicações para receber uma constante. Porque, olha, se tu quer uma constante de cliente, é uma constante de captação. Para uma constante de captação, tem que ter uma constante de marketing. Isso é o básico da coisa. Só que isso está focado, não, calma, cara, eu estou estressado, esse processo vai me salvar. Para de te abraçar em um processo. A gente fala, por que a gente escolhe para você, a gente entrega uma estratégia mais simples, né, e simplificada de reclamantes? De novo, por causa da questão da clientela. Se tu perde um cliente reclamante, isso não é um problema. Agora, se tu foca toda a tua carreira em atender reclamadas, hoje a gente tem projeto para reclamado. Mas se não der certo, não vai quebrar. A gente não vai quebrar. Ou então, se eu abraçar algumas reclamadas, eu também não estou ali vinculado a só uma. Não é essa a busca. É um projeto que a gente possa ter várias reclamadas, né, sem se desgastar. Normalmente as pessoas buscam assessorias com reclamada, é algo que a gente não indica. Por quê? Porque ela fica vinculada a uma, se ela perde 5% da renda dela, pronto, problemão. Ela pode quebrar. Então, quando a gente fala de advocacia, a gente tem que pensar como projeto, a gente tem que pensar como negócio, tá? E a gente tem que saber fazer esses parâmetros de, opa, esse processo aqui que virou de longo prazo, agora eu passo a analisar ele de uma outra ótica. Eu já não vou analisar ele com a expectativa de que ele vai ser o que vai pagar minhas contas do dia a dia. Esses processos que pagam as contas do dia a dia, que vão pagar o Prolabore, que vão pagar os valores recorrentes, são aqueles processos de curto e médio prazo. Então, toda vez que tu pega um processo de curto e médio prazo, é ele que tem que te preocupar. Foi pego uma boa parcela desses processos e foram suspensos? Sim, mas não é a maioria. Então, não tem que se desesperar. E esse problema nem vale a pena eu ficar antecipando para vocês o que vai acontecer. Pode ser sim que o STF dê uma decisão esdrúxula, mas eu não acredito que isso vai ser feito sem grandes ponderações, justamente porque o efeito disso vai ser absurdo. Vocês acham que a área civil, né, vai ter repertório, vai ter condições técnicas, procedimentais para assumir essa responsabilidade que o STF quer dar? Eles vão ficar malucos. Eles mesmos vão pedir para não julgar esse processo. Eles mesmos vão lá e falar: esse é problema da justiça do trabalho. Joga para lá, né? Até sumariamente. Então eles vão arregar. Porque não é uma matéria simples. Não é uma matéria fácil. Né? E se a gente está falando de relação factual de princípio da realidade, lá também tem o princípio da veracidade. E o vício de consentimento permeia o que foi realmente de fato proposto. E se aquilo que foi proposto, olha, o objeto do
do contrato tem que ser legítimo, tem que ser legal. Eu não posso construir um objeto, né, contratualmente, que seja ilegal, que não esteja condizente com os parâmetros daquele tipo de contrato que eu quero fazer. E a gente faz isso o tempo todo, como eu disse para vocês, por diversas vezes. Porque as pessoas falam assim, pejotização, o cara chegou lá e sempre vai ganhar. Não, ele vai perder. Por que ele perde? Porque o contrato está ok. Preenche todos os requisitos e quando a gente vai analisar a situação fática, ele realmente não se parece com o empregado. Né? Ele está mais mesmo para um autônomo, um prestador de serviço, um empreiteiro. Quantos processos de empreiteiros foram passar no Justiça do Trabalho e ficaram como empreiteiros? Muitos processos já tive de vendedor, né? Que é uma profissão que pode ter o vínculo de emprego, mas também pode ser como autônomo. E aí, morreu como autônomo. Então, assim, a gente tem essa habilidade. Então, essa habilidade não vai se perder. Se isso for transferido para a justiça civil, vocês vão... Aí, outra coisa que é muito importante, que a gente sempre comenta. Quando essas coisas acontecem, o que acontece? Os advogados começam a arregar. Aí, não, problema, a STF está falando. Aí parece que é uma coisa muito grande. Aí ele fica nervoso. Aí os advogados começam a dar para trás. Isso, toda vez que tem um problema jurídico, isso vai ter um pico de processo. E se vai ter um pico de processo, um pico de pessoas procurando, é melhor para ti. Primeiro ponto. Segundo ponto, os advogados que não estão habilitados tecnicamente, ou seja, eles não estão confortáveis tecnicamente com essa discussão. Olha, eu não estou confortável com a discussão sobre validade contratual, sobre qual aquelas que realmente estão sendo usadas como fraude, onde identificar pequenas fraudes. Os advogados que não estão confortáveis não vão pegar essa demanda e vão procurar parceria, ou vão indicar, ou vão simplesmente abrir mão. E aí tu vai ter que estar atento para pegar esses clientes. A gente fez 2 eventos no escritório, um para arquiteto e um para dentista. Cara, tu acha que eu parei de dar publicidade para isso? Tu acha que eu parei de publicar? Claro que não. Porque a ação está suspensa, elas são de longo prazo, eu só vou avaliar isso aqui vale financeiramente. Trabalho? Não. Se não valer, se for uma ação de baixo valor, aí tu não pega. Porque agora ela tem longo prazo, já que a gente tem uma suspensão. Felizmente, isso é ruim para aquela pessoa. Isso é ruim para esse empregado. Isso aí é uma dor compartilhada de todos, né? Um absurdo. No entanto, tu vai deixar esse cara na mão? Tu tá vendo o injusto na tua frente, que estão fazendo com esses caras, com as pessoas que vocês estão atendendo, e vocês vão deixar eles na mão? Meu amigo, o teu trabalho é esse. Uma vez eu tava reclamando de problema, e uma menina falou pra mim assim, mas vem cá, tu não é advogado? O teu trabalho é literalmente resolver problema dos outros. Isso caiu minha ficha que eu falei, cara, o que eu tô reclamando? Esse é o meu trabalho. Então esse é o trabalho de vocês, fazer justiça por aqueles que não podem fazer por si só. Estão procurando ajuda e querem entender, querem saber o que fazer. E se eles não sabem e se há dúvida, você tem que entrar com o processo. Exceto se aquela ação não é capaz de repor financeiramente o trabalho que tu vai entregar. Mas tu tem que saber disso, tu não pode imaginar. Tu não pode pensar assim, talvez, eu acho que não vai dar certo. Tu tem que saber identificar quando uma ação é rentável e quando ela não é. Até para tu dizer para aquela pessoa, olha, tu pode entrar sozinho, por justo postulante, mas não vai ser arriscado, porque tua ação tem baixo valor, mantém lá que tu vai fazer 2, 3 atos e pode ganhar, né? Porque se tu tiver um déficit, não vai ser um déficit financeiro, não vai ter sucumbência para ti, tu vai ter gratuidade. Então, quando tem um baixo valor, tu pode falar para a pessoa se arriscar, porque ela não vai perder muita coisa. Se não for 100% da demanda que ela vai ganhar, ela vai perder um pouco, porque é uma demanda simples. Agora é uma demanda complexa, mas tem um baixo valor, ainda assim não é um risco muito grande para aquela pessoa, tá? Porque o impacto financeiro não ia ser grande. Agora, se é um valor alto, né, vale a pena arriscar, porque aí tu vai ter um tempo, e de novo, tu não vai ter um tempo tendo que fazer muita coisa durante esse tempo. É porque agora vai demorar mais. Então tu não pode contar com a recorrência daquele valor para pagar tuas contas. Mas, né, tu vai avaliar lá o valor financeiro para manter isso na tua carta. Né? A tua carta é formada por processos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E as de longo prazo tem que ter valor maior, as de médio prazo são mais razoáveis. A de curto prazo pode ter um valor menor, porque ela tem curto prazo, vai se resolver logo. Não são matérias de discussão complexa.
né? Então, isso daí, Lins, eu não sei fazer isso. Então, aqui é o teu lugar. Né? Tu já está no lugar certo. Isso não é falado por aí. Então, tu já está no lugar certo. A gente tem o curso do estágio trabalhista que vai abrir, que ensina vocês montarem a metodologia do escritório de vocês, tá? E para quem é nosso aluno, para de doidice. Para de doidice. Né? Eu não sou muito bom tecnicamente, então tem o trabalhista raiz, já pode entrar. O estágio ainda não está o link lá, mas daqui a pouco vai estar para vocês se inscreverem. Mas de toda forma, a análise prática é essa, gente. E é muito do que a gente fala aqui diariamente. É muito do que eu falo para vocês, que você tem que ter sangue de justiça, sede de justiça. Tu não vai deixar esse cara na mão. Vocês são juízes da causa. Então façam o que vocês acreditam, né? O que vocês estudaram. Não é só acredita fé, né? Eu tenho essa ideia, opinião. Não, é o que vocês estudaram. E aí tu vai aplicar, tá? E as análises de bastidor, se é rentável, não é? Eu não sei analisar se é rentável. Tem que aprender a fazer as liquidações para poder avaliar ali quanto aquelas pretensões vão resultar, para tu poder receber um processo, né? Sabendo que, se for de longo prazo, quanto de rentabilidade real ele vai me dar. Não pode ser rentabilidade fictícia. Né? Tem advogado que faz isso. Esse processo aqui, olha, ele é fantasioso. Ele delira. Ele fala assim, esse processo aqui está um valor muito baixo. Bota um dano moral aí que aumenta. Ele não aumentou. Isso foi puro delírio da cabeça dele, que achou que ele aumentou o processo. Ele não aumentou porque ele botou 30 mil mais. Né? Diante de um fato lá que não vai chegar nunca naquele valor. Até porque na área do trabalho o dano moral ele é assim, pouquíssimo praticado em relação à mensuração. Os únicos valores de danos morais altos que a gente tem são dispensa discriminatória, pensão. O resto, meu amigo, é raro que tenha um valor alto. Entendeu? Então não dá para delirar valores. Tu tem que saber construir os teus valores de forma exata, justamente para tu não te colocar em maus lençóis e ficar apegado a um processo. Esse processo vai me salvar. Porque não é assim que funciona a advocacia. Se a advocacia é um trabalho recorrente, vocês vão fazer todo dia, vão receber ali mensalmente todos os valores de vocês e tudo mais. Óbvio que a captação tem que ser mensal. E essa captação mensal de clientes em parcelas é daqueles de curto, médio prazo que vão se encerrando, vocês vão pegando outro. Tu não pode, por exemplo, né, ter uma parcela maior de processos de longo prazo e uma curta de médio e pequeno prazo. Por quê? Porque se eu sempre estou substituindo processo de curto prazo para longo prazo, eu tenho que ter caixa para esperar esse processo de longo prazo chegar. Senão eu vou ficar doido. Direto. Vou logo ficar maluco. Então precisa de processos de curto e médio prazo justamente para não ficar doido enquanto os processos de longo prazo não vêm. Eu tenho que ter processo das 3 camadas, mas os de curto e médio prazo, tá? Eu sempre tenho que estar atento que tipo de processo eu estou pegando, que tipo de cliente estou pegando, para poder não ficar perturbado ou apegado a um processo que não acaba. E aí, por exemplo, dá errado no final e tu fala, meu Deus, a advocacia não funciona. Porque tu estava pegado a um único processo. Né? Ou ao cenário perfeito. E a gente precisa de conflito, gente. Gente, vocês são advogados. Vocês precisam de conflito. E conflito nunca vai acabar. Tá? De novo. Chat GPT. Não interessa. A galera vai ter que trabalhar. Vai mudar de trabalho. Aí o trabalho é novo. Não existia antes. Vai ter problema. Aí esse problema vai ter que ser ajustado conforme a hermenêutica, conforme a orientação técnica de vocês. Entendeu? Então não vai acabar. Nunca. Aí a pejotização transferiu. Quem vai ser os advogados competentes para resolver? Vocês, pode ter certeza. Isso não vai fazer o teu conhecimento ser transferido para aquele advogado civil que nunca teve que enfrentar esse problema. A gente enfrenta esse problema todo santo dia e eles nunca tiveram que fazer análises constantes, né, de vícios contratuais desses tipos de contrato, porque eles faziam um contrato ali, entregavam, acabou. Se anulou o problema de lá. Basicamente era assim. Eles não têm esse problema. Então, o conhecimento vai continuar com vocês. O capaz para resolver esse problema vai ser vocês. Se mudar o rito, o que vai mudar? Mudar administrativamente. Nem o cliente de vocês não vai entender isso. Por quê? A gente é muito procurado por clientes que são concursados. Porque se eu me posiciono como advogado trabalhista, ele não sabe que, tecnicamente, não é na Justiça do Trabalho que a gente vai resolver os problemas de concursados, que são estatutários. Inclusive, tem concursados que são seletistas. Aí esse a gente resolve. Tá vendo como é muito técnico, muito diferente? E isso é administrativo de bastidor. E se é administrativo de bastidor, é problema administrativo nosso. O que está sendo discutido é um problema administrativo, basicamente.
Por quê? Porque no fim das contas, esses clientes vão continuar procurando vocês, a gente. Olha, eu trabalhei, o cara não quer me pagar, né? E aí? A gente vai resolver esse problema, né? Então, assim, não vai perder espaço. A advocacia trabalhista pode mudar nome, etc. Mas vocês vão ser os mais qualificados e os mais próximos. Se houver alguma adaptação, olha, houve uma adaptação. Quem está mais próximo de ter essa compreensão? A gente. E depois, pode ter certeza que se isso mudar de competência, não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Quando mudar as cadeiras do ministro, eles vão falar, olha, isso aqui é loucura. Loucura. Por quê? Porque é norma constitucional. A norma constitucional não fala de emprego, não. Ela fala de trabalho. A competência do trabalho, julgar problemas relacionados ao trabalho é da justiça do trabalho. Acabou. É assim. Então, mas pode vir a acontecer, né? Felizmente. No entanto, isso é para causar temor para vocês? Não. É para mudar a estratégia de vocês, para colocar esses processos que eram curto, médio prazo, não tinha dúvida, agora vai para longo. Eu tenho que continuar captando esses outros tipos de processos para rentabilizar de forma contínua. Já não vai ser meu foco de marketing, vai ser esse, mas não vou deixar, não vou abandonar esse. Por quê? Porque esses é o momento de eu bater no peito e falar, vem, que eu vou resolver, vou botar tudo aqui. Por quê? Porque a discussão não é se a pessoa não tem direito ou ela tem direito. É de quem vai ser a competência, pô. E aí tu vai lá na justiça civil, você botou a competência lá, beleza, tu já tá com o cliente aqui e a galera vai arregar para esses clientes, vai abrir margem para vocês receberem eles. Porque eles vão ficar inseguros com esse tema. Falar, não. Pra galera civil, qual vai ser a desculpa do advogado civil? Ah, isso é novo, não era nem da competência da justiça civil. Vai largar de mão. Vai ficar reticente. O trabalhista, agora foi para civil, né? Aquele trabalhista inseguro. Foi para civil, eu não entendo mais. Não entendo de mais nada disso. Pronto, aí larga de mão. E tu vai falar, pode vir. Pode vir. E vai levar os processos. Com o mesmo percentual que tu leva no trabalho. Porque tu não ganha 100% no trabalho. Não existe isso. Né? A gente sempre fala isso. Não existe ganhar 100%. Não existe isso. Tá? E tu não vai ganhar 100% se trocar a competência. Ponto, acabou. Não tem que ficar surtando. Frio, calculista. Se o advogado surta, pronto, acabou. O cliente surta. A gente não. A gente é técnico. A gente, beleza. Já sei como resolver, já sei os caminhos. Vou fazer isso. É oportunidade. Gerou conflito? Oportunidade para vocês. E tá com vocês. A bola tá com os advogados de trabalho. Né? Agora, eu tô com problema, eu tô prestando concurso. Aí é para quem é concurseiro, é o problema dele, para ver o que ele vai marcar lá, né? De acordo com essas alterações. Mas para vocês, meu amigo, é continuar fazendo a captação, tá? E só tem que mudar estrategicamente esses processos para longo prazo e focar nas captações, ficar analisando se vocês estão captando continuamente clientes de curto e médio prazo e esses não se enquadram mais nos processos de curto e médio prazo. Agora eles são processos de longo prazo, porque estão suspensos. Então não conta com ele para tua renda, porque senão teu escritório vai passar perrengue. Bora mudar a ótica, tá? O percentual maior dos meus clientes tem que ser esse. Que não estejam neste bolo de suspensão. Mas eu não vou deixar de pegar, porque é comum que esses processos tenham alto valor. Por que é comum que esses processos tenham alto valor, gente? Quem é aluno nosso, quem faz aí o trabalhista raiz, nem precisa estar no estágio de trabalho, já vai entender isso aqui. Por quê? Porque se a gente está falando de uma pejotização, a única coisa que essa pessoa recebeu foi salário. Tudo, né? Tudo ela deixou de receber. Tudo, só recebeu o salário. Ou seja, tá tudo retido. Tudo. Então é um baita processo. E agora os advogados vão dar para trás. É nessa hora que todo mundo dá um passo para trás, tu dá um passo para frente e pega o cliente. É isso. É isso que eu vou fazer, né? Então a gente mostra aqui para vocês o nosso raciocínio e o que a gente faz, né? E o que a gente discute aqui. Meu sócio também ficou, meu Deus não, graças a Deus. Deixa rolar. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai abraçar. E eu vim para abraçar. Não tem muito mistério, não. É isso. As demais questões, não dá para antecipar. Deixa o STF julgar aí. Mas esperamos que ele tenha sensatez para lidar com a questão.
Porque é um impacto gigantesco, não por nós, a gente como advogado vai responder, vai receber. Olha, o que é um problema para muita gente, que é triste, agora ela tem que passar por um processo mais longo, para gente, para muitos de nós, será uma oportunidade de crescer, de aproveitar para se inserir no mercado de forma mais rápida. Né? Estudou aqui com a gente, pronto, se inseriu no mercado. E aí teve oportunidade porque os advogados estavam dando para trás e eu fui lá e recebi mais gente. Então percebe, para a gente é oportunidade de negócio, mas infelizmente é a nossa profissão o fato de que às vezes, né, e isso abala a gente, às vezes essa oportunidade vem de uma injustiça. E aí o STF está fazendo uma cagada. Já fez com a decisão anterior, né? Agora a suspensão, sensata. Tinha que fazer. Ou então tinha logo que ter reformado, lá conversado nos bastidores e tudo mais, e falar, olha, acho que a gente fez merda quando a gente veio criticar o seu trabalho, né? Não tem trabalhistas lá mais. E, e aí fizeram isso, felizmente, cara, pode vir a prejudicar muitos dos nossos clientes. A gente que vai ver a dor de perto, né? Do cara que é um negócio que é verba salarial, que é verba para pagar a custa da vida dele, e a gente vai estar tendo que lidar com isso. Então, mexe com a gente, é escroto. A gente não queria que ele vivesse isso, né? Mas é por isso mesmo que a gente não vai botar essas pessoas. A gente vai tomar frente e vai lá resolver. Tá? Essa que é a parada. Essa aqui também é a beleza. Tu vai lá, tomar frente, porque tu tem todo esse conhecimento técnico. Tu tá aqui, ó, tendo uma linguagem que eles nunca vão ter. Entendendo o que eu tô falando. Só de tu tá entendendo tudo que eu tô falando aqui. Olha quão bizarro é. A gente fala de STF como a coisa mais de boa do mundo. Eles não têm nem ideia do que realmente essa estrutura até chegar lá, né? O que vai trocar de competência. Tudo isso é nosso trabalho, não é deles. Eles estão sendo jogados do lado pro outro e a gente vai pegar e falar, epa, vai lá carregar eles. E é isso. Acho que era isso que eu tinha para falar aqui no ao vivo. Mas mandem perguntas, tá? Sugestões. A live de hoje e a de ontem foi sugestão de um aluno nosso que estava preocupado com o chat GPT, que estava preocupado com a pejotização. O Eric, um grande beijo pro Eric. Ele é um pouco ansioso. Mas tentem tirar um pouco dessa ansiedade de vocês e fazer o trabalho que tem que fazer. Né? Cumpram ali a metodologia do que a gente entrega para vocês, inclusive tecnicamente. Né? Às vezes tu vai para uma audiência que não tá no teu dia bom, mas tu já fez ali o roteiro, cumpre aquele roteiro, tu vai ganhar. Né? Tem audiências que eu tava bem. Olha, teve um dia desse aqui que teve uma audiência que a juíza deferiu uma perícia. Aí anteontem meu sócio procurou e falou, olha, a juíza indeferiu a perícia. Eu falei, como assim? Ela deferiu na audiência. Pois é, agora ela intimou a gente para indeferir. Voltou atrás. Ou seja, até na audiência, algo que a gente acha que ganhou, não é assim. Então a gente precisa ter noção da técnica para focar nela. E não na nossa percepção, sentimento, emoção. Por quê? Porque o juiz pode dar tudo deferido. Chega no recurso, muda tudo. Então, o que vale? O que vale é tu ter produzido tecnicamente algo que dê solidez, que se mantenha tanto em primeiro quanto em segundo grau. E se não veio em primeiro, tu consiga reformar em segundo. E para ter essa visão, tem que estudar, tá bom? Porque isso o chat GPT não vai entregar para vocês. Pelo amor de Deus, não façam mais isso de ficar perguntando para o chat GPT coisas, né, que não tem como ele alcançar. Ele é feito para reproduzir, ele é feito para fazer os trabalhos ali braçais que a gente quer economizar. Redaciona essa parada aqui para mim. Mas a técnica é de vocês, a correção é de vocês. Tá bom? É isso. Já foi. Foi 10 horas já? Tá bom. Bom feriado para vocês. Vamos enforcar sexta-feira também, não vai ter live. Se der na telha eu venho, mas acredito que não, porque sexta-feira a gente vai trabalhar num treinamento aí. E imagino que eu vou estar meio esgotado. Mas se der, eu passo aqui com vocês para trazer algo do dia mesmo, tá bom? E qualquer coisa, sugestões, DM, perguntas, vão falando aí. Essas lives todas, tá? A gente está subindo em ordem. Então essa aqui, daqui a 2 semanas, ela vai estar disponível às 7 da noite lá no nosso canal do YouTube.
Mas lá vocês têm tanto as lives diárias quanto mais de 200 aulas, gente, gratuitas sobre empreendimento, sobre marketing, sobre direito material, processual e tudo. E tem os cursos gratuitos aí no link do perfil do Instagram. Tem curso gratuito disponível que não está no YouTube, tá? Tá lá temporariamente, não abre sempre. A gente tem um curso gratuito sempre em trimestres e os cursos pagos. Trabalhista, Guilherme, qual é o técnico para advocacia? Trabalhista raiz, tá? Se inscreve nesse, é o mais em conta e vai dar toda a técnica. E o Start, o que é o Start, né? Quando tiver disponível o link no perfil também que ainda não está lá. O Start, além da técnica, né, são as estratégias, captação, marketing, tudo, né, o projeto, o plano de negócio que a gente usa. A gente entrega o plano de negócio da gente, fala, olha, usa esse plano aqui de negócio, explica tudinho, os fundamentos, os posicionamentos, o que tem que fazer para vocês terem uma advocacia recorrente de qualidade, tá? Boa. Beijo. Boa noite.